Olá, eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento aqui diferente, num cenário diferente, porque eu estava aproveitando as aulas lá do Núcleo Sapienza, até convido vocês para conhecer, www.nucleosapienza.com. Eu vou falar um pouquinho sobre Exu e Pombagira. Um tema polêmico e eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. Vamos lá. Exu e Pombagira são polêmicos, são sedutores e parece que na nossa atual era é sedutor até demais. Tem gente que considera Exu um ser extremamente maligno, praticamente a personificação do próprio capeta. Outras pessoas consideram Exu um anjo, dão asas brancas para eles e chamam eles até de guardiões. Mas o que é a real significância do Exu dentro da Umbanda? Primeira coisa, frisando, o Exu dentro da Umbanda. O Exu é uma figura que ela já gera polêmica desde a sua primeira manifestação. Acredito até que antes de se manifestar, ela já gerava polêmica, porque a gente falava sobre Exu e muita gente falava que era um espírito negativo. Quando Zélio Fernandino de Moraes fundamentou a Umbanda, na 7ª linha de Umbanda, nós tínhamos uma linha enigmática, chamada Linha de Santos e Almas. Até para saber um pouquinho mais dessa linha, confere lá o Conhecendo a Umbanda, a linha de Santos e Almas, que nós falamos já um pouco sobre ela. O Zélio colocava dentro desta linha todos os espíritos que estavam em evolução, inclusive os Exus. Mas peraí, vamos parar agora para pensar. Como assim? Ele estava nas 7 linhas principais de Umbanda? Então quer dizer que não eram só espíritos evoluídos que trabalham na Umbanda? Pois é, não são, porque o próprio Caboclo das 7 Cruzilhadas, quando ele se manifestou, ele disse o quê? A Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Com os espíritos mais evoluídos, nós aprenderemos. Com os menos evoluídos, nós os ajudaremos, mas a nenhum nós viraremos as costas. Então, por que o Exu não poderia se manifestar na Umbanda? Ele está em prática de aprendizado. E qual a melhor forma de aprender do que trabalhando? O Exu ele não é um espírito evoluído, mas um espírito em evolução. E para conhecer o Exu, como eu já estou cansado de dizer sempre, tanto lá no Perdido, quanto no Espiritualidade em Estudo, olhe-se no espelho. O Exu é isso aí. O Exu é um espírito como eu, como você, cheio de paixões, cheio de desejos e que muitas vezes tem o discernimento um pouco perturbado. Ele não consegue ainda discernir exatamente o que é a real bondade e a real maldade. A gente age por impulsos egoístas, baseados em nossas paixões inferiores. Muitas vezes você pode ter tido a nobreza de querer fazer uma atividade ou tomar uma atitude por alguém, mas acabou metendo os pés pelas mãos. E isso acabou prejudicando a outra pessoa. Indiretamente, você acabou fazendo o mal. Mas, dentro do seu íntimo, você achava que estava fazendo bem. Assim como alguém pode ter tentado te ajudar e ocorrido o mesmo. Muitas vezes você acha que por ficar quieto, você está ajudando uma outra pessoa, mas você está se prejudicando. Isso também é uma atitude ruim. Ou seja, nós não temos o discernimento completo. Por mais esclarecidos que nós sejamos, ainda nesta vida não teremos o discernimento completo. O vô Chico, entidade que trabalha comigo na linha dos pretos velhos, sempre diz: se a gente vem com essa terra, com uma sacolinha, com uma trouxinha, com 12 pedras, a gente tem que, no mínimo, voltar com as mesmas 12 pedras. Se a gente conseguir trocar uma pedra, ou seja, trocar um pecado ou um erro por outro, já é um grande avanço. Se nós conseguimos deixar uma pedrinha aqui e voltar só com 11, melhor ainda. Mas o que acontece com a maioria de nós é que nós voltamos com 13 pedras, ou seja, acumulamos mais um karma. Então os espíritos, como os Exus, eles são espíritos que estão em evolução, em aprendizado. E eles têm um impulso de ajudar o próximo por uma questão muito mais egoísta. Eles sabem que ao ajudar o outro, ele está se ajudando. Assim ele consegue melhorar o seu grau de evolução ou pelo menos se livrar de certas encrencas do passado. É difícil muitas vezes falar isso sobre Exu porque é uma figura que está se tomando como uma figura apaixonada. Muita gente está realmente apaixonado pelo seu Exu ou pela sua Pombagira. Tem gente que tem 30, 40, 50 Exus aí na coroa, trabalhando cada semana com um Exu diferente. E tem gente que para tudo chama Exu. Mas não é bem assim, gente. Exu é chamado para as questões mais materiais e densas, coisas em que os espíritos evoluídos não conseguem meter a mão,
pela sua diferença energética, pela sua falta de substância material. Os Exus, por estarem mais densificados, têm essa capacidade, mas eles não fazem isso por altruísmo, eles fazem por interesse. E o interesse não é de ganhar alguma coisa em troca, como muita gente faz dando um padê ou dando presentes para o Exu, mas sim ganhar a sua evolução e liberar um pouco dos seus karmas. Entenda, você não tem Exu nenhum, nem pombagira nenhuma. Nenhum guia você tem. Eles não fazem parte de você. Eles são trabalhadores do astral. Nós podemos até usar esse tipo de força de expressão para dizer que eu tenho um caboclo, eu tenho um preto velho. Mas o Exu não está atrelado à sua coroa mediúnica. Ele está atrelado, na verdade, ao seu guia, algum guia que trabalha com você. Geralmente é com o preto velho e com o caboclo, mas pode ser com outros. Esse Exu, ele é um espírito que foi ou cooptado por um espírito de direita, ou seja, algum trabalho negativo que ele estava fazendo e o espírito de direita foi lá e se interferiu e acabou abrindo os olhos dele para a prática que ele poderia adquirir a partir de agora, que era dentro da Umbanda, ou ele até mesmo ele tem alguma relação kármica com esses espíritos. Então a primeira coisa que se diz é: não cultue o Exu. Não cultue o Exu. Posso acender vela para o meu Exu? Não, você não tem Exu, não precisa acender vela. Ah, posso colocar uma tronqueira na minha casa? Para quê? Você quer uma proteção energética para você? Existem outras formas, sem precisar do Exu. Você quer o que do Exu? Coisas materiais? Tem outras formas também. Mas se você quiser fazer uma prática para o Exu para conseguir coisas materiais, primeiro você deve aceitar a sua direita e pedir permissão para a sua direita, que é quem comanda todos os trabalhos. Pare de endeusar o seu Exu, porque o Exu é um espírito em evolução. É a mesma coisa que você endeusar o seu vizinho ou a sua vizinha. E para fechar, eu quero deixar aqui também uma outra polêmica para vocês. Dentro da visão da Umbanda tradicional, os Exus e as pombagiras são Exus. A pombagira é um Exu feminino. Simples assim. Não é uma outra linha de trabalho. Ela está dentro da linha dos Exus e são os Exus femininos. Além disso, elas mesmas também fazem parte desses espíritos em evolução ainda. Pode ser que algumas tenham sido realmente a manifestação de alguma coisa diferente, uma prostituta, uma pessoa da vida, mas nem todas assim o são. Além disso, muitos de nós acabamos acreditando que o homem incorpora a pombagira. Pode incorporar, alguns a incorporam mesmo. Isso não é uma proibição. Porém, a incorporação da pombagira é uma incorporação um pouco mais dificultosa para o homem. A princípio, pelo preconceito que o homem tem em manifestar um espírito feminino. Assim como é também para se manifestar um espírito de uma preta velha, de uma baiana ou de uma cabocla. Os homens, os médiuns homens, geralmente têm dificuldade em fazer esse tipo de manifestação. Além do preconceito, tem uma outra questão, a capacidade energética do médium. As médiums mulheres, elas têm uma capacidade vital maior, justamente por seu organismo ser preparado para gerar vida. Como falamos na questão hermética, como é acima é abaixo, como é abaixo é acima, ou no Pai Nosso, tanto na terra quanto no céu, as coisas também são iguais. Se a mulher tem mais capacidade vital no plano material, isso implica que no plano espiritual o seu espírito está carregado também de mais energia, de mais vitalidade espiritual. Ou seja, ela consegue também manifestar espíritos de mulher. Por isso que para a médium mulher, ela pode manifestar tanto espíritos masculinos quanto femininos e não vai acontecer nada. Com o homem, ele vai ficar tranquilão lá, vai manifestar também. Mas com o passar do tempo, isso pode desgastá-lo e criar até bloqueios energéticos e até problemas de saúde. Você pode estar afirmando agora, mas Douglas, eu incorporo pombagira. Pelo menos uma vez por mês, eu incorporo e tô bem aqui. Será? Você já fez um exame exato para saber como que está a sua energia hoje e como fica a sua energia depois de manifestar a pombagira? Não é que você não possa, você pode. Eu já manifestei incorporação de pombagira por umas 2 ou 3 vezes. O problema é o desgaste energético que isso gera. Agora, vamos imaginar aquelas pessoas que trabalham com guia de esquerda todo dia ou toda semana. O que vai acontecer? Ela vai ter esse desgaste toda semana. Quando chegar ao final do tempo, ao final do mês, ela teve 4 incorporações de pombagira. Quanto da energia não foi gasta? Uma vez por mês pode ser até que isso dilua, mas não é assim sempre. Bom,
Se você ficou interessado nessas polêmicas que eu levantei ou ficou bravinho comigo por causa dessas polêmicas, não dê um negativo pra gente. Vá até o nosso blog www.perdido.co e consulte lá nossos textos sobre Exus e Pombagiras, sobre a esquerda. Estude um pouquinho, pense a respeito dos textos, discuta e debata com seus irmãos. Depois, deixe um comentário lá ou manda um e-mail pra gente lá no contato@perdido.co dizendo o seu ponto de vista. Se quiser comentar nos textos também do blog, fique à vontade. O que eu quero levar aqui para vocês é o debate, a discussão. Não precisa concordar comigo. Nós não estamos aqui para formar opinião. Estou aqui para mostrar um ponto de vista diferente e um ponto de vista baseado no estudo da Umbanda tradicional, na Umbanda popular, na Umbanda que eu pratico. Tá certo? Meu muito obrigado para vocês nesse pensamento diferente e a gente se vê numa próxima edição. Até lá!